Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à série de devocionais, no nosso terceiro episódio da nossa série sobre Buscando o Perdão de Deus, hoje o caminho do perdão, Jesus Cristo. Como Deus, ele se revelou pessoalmente através do Filho dele, Cristo Jesus. Jesus, ele é a tradução perfeita do amor do Pai para a linguagem humana. Nele, nós vemos que o perdão não é um conceito abstrato, mas uma pessoa que chora conosco, que toca nossas feridas e que finalmente assume nossas culpas. Ao olharmos para Jesus, o Filho de Deus, compreendemos que o desejo de Deus de se reconciliar conosco foi tão intenso, mas tão intenso, que ele preferiu carregar o nosso julgamento a nos ver distantes. O caminho do perdão, portanto, está pavimentado com a graça de que um Deus que se revelou pessoalmente para garantir que nenhum de nós precise caminhar sozinho ou sob o peso do passado. Seu passado, meu irmão, minha irmã, já não faz mais parte do seu presente. Ele pode viver como um fantasma atormentando, mas você não habita mais no seu passado. O seu presente hoje é Cristo Jesus. E foi por ele, para ele, que você foi chamada para sair do pecado e vir para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Vamos lá começar com nossos versículos chaves para a gente chegar a um raciocínio lógico desse amor de Deus que é revelado através de Cristo Jesus para o perdão e remissão dos nossos pecados. Abra suas Bíblias, Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 20. Fala sobre a supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Paulo aqui ele apresenta Cristo como o Eikon, a imagem exata de Deus. Ele não é apenas um mestre, mas um arquiteto da criação e o agente da reconciliação. A expressão sangue derramado na cruz enfatiza que a paz cósmica foi comprada por um preço físico e doloroso, resolvendo a inimizade entre a criação caída e o Criador, que é santo. Somente através de Cristo Jesus, meu povo, é que a gente consegue ter a redenção dos nossos pecados. A gente consegue ter uma vida restaurada, um novo relacionamento com o Pai, um novo relacionamento com Deus, com o nosso Mestre, com o nosso Rei. Somente através de Cristo Jesus. Pode tentar falar que é por isso, que é por aquilo, que é por isso, que é por aquilo, mas nas Escrituras só existe um mediador entre os homens e Deus, Cristo Jesus, o próprio Deus encarnado. E é isso. E se não quiser aceitar, vai estudar a Bíblia. E é isso. O capítulo 1 de Colossenses, ele começa com uma oração de gratidão e intercessão pela maturidade dos santos. Ele contém um dos hinos cristológicos mais profundos da Bíblia, exaltando a soberania de Jesus sobre a criação e a igreja. Descreve o ministério de Paulo em anunciar esse ministério às nações. Nosso papel fundamental após sermos servos de Cristo é esse: revelar a todas as nações que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu na cruz por mim e por você, e que hoje os nossos pecados têm um mediador entre Deus e nós, Cristo Jesus. Se Cristo sustenta o universo e reconciliou o mundo inteiro, Ele é perfeitamente capaz de sustentar a sua vida e reconciliar as áreas fragmentadas do seu coração. Coloque-o no centro de todas as suas decisões, que Ele,
o próprio Cristo vai te ajudar em todas as suas necessidades. Não é só uma parte, é em todas, em tudo que você pedir. O Senhor, Ele vai te ajudar. Independente da tribulação, do problema, das circunstâncias, independente. Cristo Jesus está aí para te ajudar e ser o centro da sua vida. Romanos 5, versículos 1 e 2. Os frutos da justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A glória não é nossa, a glória é de Deus. A justificação, decaiotentes, é um termo jurídico que significa declarado, justo. O resultado imediato não é um sentimento, mas um status, é paz com Deus. O acesso, o prosagogen, a presença do Pai, antes bloqueada pelo pecado, agora está permanentemente. Estamos firmes na graça, o que indica segurança espiritual. Um resumo do capítulo 5, Paulo contrasta Cristo e Adão. Enquanto por Adão o pecado e a morte entraram no mundo, por Cristo a graça e a vida transbordaram. O capítulo destaca que Deus prova seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Aplicação. Você não precisa mais viver sob o peso da culpa ou do medo da condenação. A paz que você desfruta com Deus é um fato consumado pela obra de Jesus. Caminhe com confiança de quem tem livre acesso ao trono do Pai. Ou seja, esse pecado cometido não tem mais poder sobre a sua vida. Você hoje pode se considerar liberto, aberto à vontade do Senhor e liberto das vontades da sua carne. Então busque centralizar a sua vontade, o seu desejo ao desejo de Cristo Jesus. Busque agradar ao seu mestre, busque fazer a vontade dele acima das suas vontades. E você vai ver que a sua vida vai melhorar 1000%. Não é nem 100%, vai melhorar 1000%. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele próprio levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados como um fardo. Não. Ele próprio levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pedro descreve a natureza substitutiva da crucificação. Jesus levou nossos pecados como um fardo. O objetivo é uma troca de vida. A nossa morte para o pecado e a nossa ressurreição para a justiça. A cura mencionada é, acima de tudo, a restauração da alma, do relacionamento com Deus que estava ferido pela transgressão. Ou seja, estávamos separados do amor de Deus. Estávamos destituídos, ou seja, separados. Aonde Deus habita, o pecado não pode habitar. E por isso, nós estávamos destituídos do amor de Deus. Estávamos separados, longe, distante. E a partir de Cristo Jesus, do que Ele fez, do que Ele se tornou, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna, pudéssemos ter uma nova chance de ter uma nova vida, Cristo Jesus se entregou para que eu e você pudéssemos ter vida. Olha que maravilha. Resumo do capítulo 2 de 1 Pedro. Pedro descreve os crentes como as pedras vivas, que formam uma casa espiritual. Ele define a identidade da igreja como geração eleita e sacerdócio real.
exortando os cristãos a viverem de forma exemplar diante da sociedade, segundo o exemplo de sofrimento e submissão de Cristo. Sempre que você se sentir esmagado pelas suas próprias falhas, lembre-se que o corpo de Jesus já sobreviveu à punição que seria sua. A cura espiritual está disponível para restaurar a sua integridade e te capacitar a viver de um modo justo. Ou seja, Jesus levou sobre si todas as suas dores, todas as suas feridas, todos os seus pecados. Ele levou sobre ele. Então, não se sinta mais culpado. Abandone o pecado e viva com Cristo Jesus. João, o capítulo é o 3, o versículo 16 e 17. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ou seja, Cristo Jesus quer te salvar. Cristo Jesus fez um sacrifício para te buscar, para te retirar da condenação. E você ainda insiste em cometer pecados de estimação? É uma escolha, meu irmão, é uma escolha, minha irmã. Somente através dessas escolhas é que vamos ter uma vida diferenciada, uma vida com Cristo. O tanto amor indica a intensidade e a quantidade de amor. O ágape. A adoção de filho é a prova suprema. O versículo 17 é crucial. A missão primária de Jesus não foi o juízo, mas o resgate. A condenação já existia por causa do pecado. Jesus veio para oferecer a rota de fuga e a vida eterna. João, no capítulo 3, apresenta um diálogo de Jesus com Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo. Jesus explica a ação do Espírito Santo e a necessidade de crer no Filho do Homem, contrastando aqueles que amam a luz com aqueles que preferem as trevas. Aplicação. Nunca veja Deus como um juiz severo que procura motivos para te punir. Ele é um pai que sacrificou o que tinha de mais precioso para te salvar. Receba esse amor sem reservas. Apenas receba. Não se iluda com esses amores que chegam a todo momento para desviar a sua atenção de Cristo. Mas busque a atenção exclusiva do nosso Mestre, do nosso Rei. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Não em virtude dos nossos próprios atos, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade por meio do Evangelho. Paulo enfatiza que a salvação não é uma reação de Deus ao nosso comportamento, mas um plano estabelecido desde os tempos eternos. Cristo não apenas adiou a morte, ele a destruiu, tornou-se inoperante e trouxe à luz a imortalidade. A nossa vocação é santa porque deriva de uma fonte santa e eterna, que é a vontade de Deus, que é o poder de Deus. O resumo do capítulo 1 de 2 Timóteo, Paulo descreve sua última carta a Timóteo, encorajando-o a não ter vergonha do evangelho nem do sofrimento. Ele fala sobre a herança da fé e a importância de zelar pelo bom depósito da sã doutrina pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, Paulo ele descreve aqui no capítulo 1 de 2 Timóteo que pelo Evangelho nós iríamos sofrer, por Cristo Jesus nós iríamos sofrer, mas para que a gente se sentisse bem, feliz, orgulhoso daquilo que fazemos pelo Senhor. E a nossa vocação continua viva, fazer a vontade do nosso Mestre, ir por todo mundo pregando o Evangelho, sabendo que a morte, ela não tem mais a última palavra.
ela existe, mas Jesus venceu por nós. E nós, por sermos servos e discípulos de Cristo Jesus, também venceremos a morte no grande dia, quando o nosso Mestre retornar para nos buscar. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Estes versículos, eles são um resumo da teologia da Reforma. A salvação é um presente. A fé é um instrumento através do qual recebemos o presente. Mas até a disposição de crer é facilitada pela graça de Deus. As obras são excluídas como causa de salvação para que toda a glória pertença ao doador, a Deus, e não ao receptor. Tudo o que eu faço não demanda da minha vontade. Paulo tem um contexto que ele fala, o bem, foi citado esses dias, o bem que quero fazer não faço, mas faço aquilo que a minha carne deseja, ou seja, fazer aquilo que não é do Senhor. Por isso, nosso contato com as Escrituras, nossa veracidade em estudar o Evangelho, é estar com Cristo Jesus todos os dias, aprendendo dele, glorificando o nome dele, buscando a Cristo Jesus a todo momento, para que o nome dele seja visto, exaltado e glorificado, hoje e sempre. O resumo de Efésios capítulo 2 descreve a nossa condição anterior, mortos em ofensas, e a nossa posição atual, vivos com Cristo. Paulo explica como Cristo derrubou o muro da separação entre povos e nos tornou membros da família de Deus, edificados com um templo santificado. Aplicação. Descanse no fato de que você não precisa comprar o favor de Deus. A salvação é gratuita. Use suas obras não para ganhar a salvação, mas para agradecer por ela, porque salvos nós já somos. Cristo Jesus morreu para nos entregar a salvação. E se você é servo de Cristo Jesus, tenha certeza da sua salvação. Resumo final. A identidade. Colossenses 1, versículos 15 a 20. Jesus é o Deus Criador que derramou seu sangue para nos reconciliar. O resultado, Romanos 5, versículo 2. A fé nos garante paz e acesso permanente à presença divina. O meio, 1 Pedro 2, versículo 24. Nossos pecados foram levados por ele, nos dando vida e cura. Motivação, João 3, 16 e 17. Tudo nasceu do amor imenso focado em salvar, não em condenar. A origem, 2 Timóteo 1, versículos 9 e 10. A salvação é um plano eterno que venceu a morte. Não é porque merecemos, mas porque Deus nos dá de forma gratuita. A natureza, Efésios 2, 8 e 9. É um presente gratuito recebido pela fé, excluindo todo orgulho humano. A nossa redenção é completa e suficiente. Em Cristo temos tudo que é necessário para a vida e a piedade. Não há mais separação, não há mais condenação. Há apenas a liberdade de sermos filhos amados por um Deus bondoso, grandioso e gracioso. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos porque o teu amor é grande, a tua misericórdia é maior ainda, Pai. Toma, Pai, cada um aqui que hoje para o seu momento para orar junto a mim e ao Senhor, para entregar as nossas vidas a Ti. Tome, Pai, cada pessoa aqui presente, cada pessoa que permaneceu até aqui aprendendo com o Senhor e que nesse momento se junta, une a minha fé junto com a fé desse irmão, dessa irmã, para elevar o teu santo nome, Pai, e aprender cada vez mais do Senhor. Perdoe nossos pecados, nossas falhas e nos ajude, Pai, a sermos melhores para o Senhor. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.